Vou tentar ser bastante breve aqui em um assunto que havia me chamado a atenção em relação à manifestação a qual Jair Bolsonaro havia convocado o pessoal, né? Não ao pessoal bolsonarista apenas, mas as pessoas que estão de saco cheio dessa proto-ditadura que está havendo aí por meio do STF, que tem a clara anuência do governo Lula, né? Ele havia chamado o pessoal para fazer uma manifestação lá na Avenida Paulista no próximo dia 25 de fevereiro, né? E no mesmo dia, pelo que eu havia lido pelas redes sociais, tiveram alguns esquerdistas aí, tipo, não lembro exatamente do nome dele, eu sei que o sobrenome dele é Bagatin, italiano. Se bem que isso aí não quer dizer nada, né? Tanto ele quanto outros esquerdistas aí, eles estão replicando uma outra convocação para uma espécie de contra-manifestação, em relação ao que vai acontecer, e essa contra-manifestação seria feita por torcidas de clubes de futebol, tipo as do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, também teria do Botafogo, né? Eu acho que do Vasco não teria. Mas enfim, de qualquer forma, genericamente falando, as torcidas organizadas, elas fariam essa espécie aí de contra-manifestação para afugentar o pessoal que é de direita, certo? Da mesma forma que havia acontecido lá em 2020, quando a gente ainda estava em quarentena, né? Não sei se vocês se lembram, mas aconteceu de fato esse desbaratamento por parte de torcidas organizadas no mesmo lugar, né? Lá na Avenida Paulista, né? E inclusive, quando isso aí havia acontecido, o jornalista esportivo Mauro César Pereira, que é um cara que, enquanto profissional, eu admiro, mas que, ao menos no sentido ideológico, o cara é execrável, havia parabenizado tais torcidas, né? Que inclusive haviam sido encabeçadas pela Gaviões da Fiel, que, como todo mundo minimamente conhecedor de ação de torcida organizada sabe, né? É envolvida com questões aí de crimes e tudo mais, certo? Eu não vou ficar detalhando, né? Mas se você pescar pela internet, você vai achar alguma coisa. E na época eu havia feito um vídeo falando sobre, refutando os pontos dele, né? Ele falando que naquela época aí já tinha mais do que de não sei quantos mil mortos em relação àquela doença, né, e tudo mais, certo? Mas acontece que do outro lado tinha um povo que estava de saco cheio da quarentena e também de saco cheio dos abusos promovidos pelo poder público por conta da quarentena, cara, né? Porque, pô, teve gente que havia sido presa porque estava correndo na praia, gente que havia sido presa porque estava na praça, gente que havia sido presa por conta de que queria manter o seu negócio funcionando, né? Tipo o que? Um camelô, certo? Tiveram situações ali de abuso policial também, né? O agente público lá colocando na boca, colocando a mão na boca do camelô lá, cara. Dentre outras atrocidades aí, certo? E claro que nem preciso falar pra você que poucas dessas pessoas que cometeram tais abusos não foram devidamente punidas, cara. Eu aposto com você que isso aí, né, não havia acontecido. Você ter uma espécie de punição generalizada a esse pessoal que havia passado do ponto. Eu lembro que o Sérgio Moro, que na época era o ministro da Justiça do governo do Bolsonaro, né, ele havia falado em entrevista à Jovem Pan que rechaçava esses abusos aí feitos pelo poder público, mas, cara, de qualquer forma o cara havia contribuído para isso. Por quê? Porque ele foi a favor do fechamento, ele foi a favor do fique em casa. O Bolsonaro sempre foi contra isso aí. Você até pode falar pra mim que, porra, cara, mas acontece que o Bolsonaro havia sancionado a obrigatoriedade da vacina, né, em relação a combater aquela doença. Mas você acha que, diante de um cara com a personalidade dele, ele não havia sido, entre aspas, obrigado a fazê-lo? E não adiantou ele sancionar porque em todo o governo dele, né, em relação à pandemia até o final dele, né, o cara sempre se mostrou contra a obrigatoriedade da vacina. Então, é por isso que não dá também para você ver as coisas sob a égide do 8 ou 80, cara. Você falar para mim que, pô, cara, mas o Bolsonaro ele não cumpriu as suas... Pô, ele cumpriu parte delas. Não dá para você falar que ele não havia cumprido nada,
né? Mas é muito fácil, né, você falar que ele não havia cumprido nada para manter a sua narrativa, né, de ser oposição ao cara. Tem muito MBLoide que faz esse tipo de coisa, mas é uma mentira, o pessoal tá vivendo uma mentira, né? Mas enfim, isso aí seria outra coisa. Aí tá, aí, né, a Mancha Alviverde, que, como vocês sabem, é a maior torcida organizada do Palmeiras, né, já havia soltado uma nota falando que, ó, a gente não convocou a nossa torcida, né, o Palmeiras em si, né, os palmeirenses, a fazer parte da contra-manifestação. Se bem que esse negócio de contra-manifestação foi eu que inventei, eu acho, né, agora para esse vídeo. Aí eu inventei de fato. E que também preza preza a pluralidade de opiniões políticas, cara. Ou seja, o palmeirense pode ser de esquerda, pode ser de direita, se bem que ele sempre é visto, o palmeirense médio, né, o Palmeiras em si, é sempre visto como direitista, apesar de ter algumas agremiações ali que são de esquerda. Só que o Palmeiras é visto como de direita, inclusive bolsonarista, né? Mas enfim. Então, cara, a Mancha Alviverde havia dado papo, falado que não fazia parte desse suposto chamamento, né, a você querer rechaçar a manifestação do pessoal de direita, né, e que também não é contra as pessoas serem de diversas opiniões diferentes, né, que sejam palmeirenses e tudo. Ela não é contra isso aí. E segundo o que eu vi no canal do Oi Luiz TV, que é um canal o qual eu frequento já faz um tempo, né? O cara também tá ganhando bastante dinheiro aqui no YouTube. Inclusive eu, no embalo, né, do anúncio no qual ele havia feito, eu comprei uma camisa aí do Milei, certo? Mas a fornecedora lá, cara, ela havia feito, que é mesmo uma camisa com tecido fraco pra cacete, cara. Ah, bom. Ele havia dito que essa contra-manifestação não vai acontecer, ou seja, esse chamamento todo que está vendo pela internet é tudo para colocar medo em patriota, para colocar medo no pessoal da direita. É apenas isso aí, cara. É para que o evento seja um fracasso de público e pronto. Até porque ele sabe muito bem que o pessoal patriota, que o pessoal que é de direita, geralmente não é afeito a utilizar de violência para conseguir alguma coisa. Ok, você até pode falar para mim que existem gente que prega o contrário disso aí. Já havia falado também que o Bolsonaro atraiu toda a sorte de FDP e tudo mais, ok. Mas geralmente o pessoal que participa dos eventos, das passeatas, dos protestos, das manifestações a favor do Bolsonaro e tudo mais, são pessoas ordeiras, cara. Geralmente é uma galera ordeira, sacou? E justamente por não ser afeita a utilizar de violência para conseguir o que quer, ela pode se sentir acuada, ela pode basicamente pensar, olha só, cara, eu não quero entrar em conflito, não quero ter que brigar e tudo, então não vou, então não vou, certo? E todo mundo sabe qual a natureza das torcidas organizadas em geral, né? Você sabe muito bem que tem muito cara que é de organizada que é bandido mesmo, então naturalmente as pessoas poderiam ficar de pé atrás e não ir ao evento. E é isso que a esquerda quer, cara. Como eu havia acabado de falar, ela quer, justamente com base no medo, né, da incitação do medo, que o evento no próximo dia 25 de fevereiro seja um fracasso de público, pô. Mas enfim, como não vai acontecer isso, como você está vendo esse vídeo, como você já viu outros vídeos, inclusive feitos pelo Oi Luiz TV também, você pode ir tranquilo, cara. Agora você que não gosta da direita, você que não curte Bolsonaro e tudo mais, e que quer se meter a porrada no pessoal, vai lá, cara. Vai lá, chama os seus amiguinhos, você vai lá, você vai se deparar com uma turba imensa. E antes de você tentar dar a primeira porrada, é capaz que você tome mais 3 ali, cara.
Falsa informação de que as torcidas organizadas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estejam convocando um ato justamente para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, mesma data e local, onde acontecerá uma manifestação convocada pelo próprio Jair Bolsonaro em resposta aos recentes avanços da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal contra ele. O ex-secretário advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, afirmou o seguinte na rede social X. Abro aspas, boataria que outro grupo político esteja marcando manifestação para o mesmo dia 25/2, no mesmo local do nosso ato. Espero que as autoridades competentes desmintam referido absurdo. Torcidas organizadas já negaram envolvimento e participação. Informo também que todos os protocolos e autorizações já foram devidamente encaminhados para que todo o evento transcorra de forma ordenada e pacífica. Fica cada dia mais evidente quem sempre quer tumultuar, distorcer e mentir. Fecho aspas.